pessoal, boa noite. Estamos aqui na primeira live da minha vida, sozinha. Não, mentira, o Nan tá me ajudando aqui do lado, porque eu preciso de ajuda dos universitários. Né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Andressa Salé. Eu sou vocalista da banda Anfir e também sou professora de música, professora de canto, de percepção musical. E eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês, né? Porque a gente sempre conversa com as pessoas por aí e quando vem aluno, geralmente aluna de canto, que nunca fez aula com ninguém, vem falar comigo, fala: "Ai, André, será que eu tenho dom para cantar? Será que eu sou capaz de fazer isso, né?" Porque tem gente que parece que nasce cantando, né? Então a galera faz esse tipo de pergunta. E são perguntas assim que são muito recorrentes e eu achei legal a gente conversar sobre isso, né? E quem quiser também trazer as suas perguntas, coloca aqui nos comentários, né? Que aí eu vou vendo e vou respondendo também. Mas vamos começar por essas perguntas. Então vamos lá. O que eu respondo quando alguém me fala assim: "Ah, Andressa, cantar tem que ter dom? É um dom? Você nasceu com dom?" Eu falo: "Meu, o que é o dom para você?" Né? Porque tem a resposta para isso é sim e não. O que foi? Precisa da apresentação? Não, ainda. Ah, pode ser. Vamos colocar a pergunta aqui para vocês verem. Aí, peraí, o Renan vai mexer aqui para mim. É a próxima, agora, próximo slide. Então aqui vocês estão vendo essa marca, a bússola do canto. É uma marca que eu criei para a gente poder ter essas conversas sobre voz cantada, né? E aí a pergunta aí que a gente recebe, eu coloquei nesse clipe aí, é meu clipe de perguntas. Então, cantar não é dom? Tipo, as pessoas, elas sempre perguntam essas coisas para mim e aí vem a nossa resposta, né? A resposta para essa pergunta é sim e não, né? Porque a primeira pergunta que eu escuto além disso, né? Se cantar tem dom, se não tem, se cantar é para todos, né? Então assim, todo mundo tem a voz falada, né? As pessoas que não têm problemas, não têm patologias, não têm nenhuma alteração, né? A gente se comunica pela fala, a gente fala uns com os outros. E na hora de cantar, a nossa voz, ela muda um pouco, mas a gente está usando o mesmo aparelho. Então, todo mundo nasce com os mesmos instrumentos para cantar. A gente nasce com a nossa laringe e a gente tem aí nosso olho, boca, nariz, todo mundo nasce igual, né? Só que cada um do seu jeito. Então, a gente tem anatomicamente o mesmo instrumento. Então, todo mundo que fala pode cantar. A gente tem a capacidade de cantar. Mas a diferença está nas pessoas que têm mais facilidade ou mais dificuldade. E aí é onde entra essa pergunta, né? O que seria o dom? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ah, olha, o Marcílio já está com a gente. Salve, Marcílio! Obrigado pela força aí. Marcílio sempre presente. Boa noite. Valeu, que bom que você gostou do nome. A bússola do canto é pra galera que tá meio perdida, né? Que às vezes chegam uns perdidos pra mim fazer pergunta no privado. Aí eu achei legal esse nome pra ajudar o pessoal. Boa noite, Rafael tá comigo também. Caio, valeu, gente. Nossa, já tem uma audiência de 3 pessoas. No primeiro dia já tô ganhando, hein? Então vamos lá. Então, assim, eu pergunto pra pessoa: o que você acha que é o dom, né? Fala pra mim, o que pra você é o dom do canto, né? E aí a pessoa fala: tem gente que nasce cantando, tem gente que parece que sei lá, que abre a boca e sai um vozeirão. E aí eu falo dessa questão da facilidade e da experiência, né? Porque o que acontece? Quando a gente é exposto à música muito cedo, por exemplo, eu quando minha mãe estava comigo na barriga, ela cantava pra mim, ela trabalhava na creche, então ela sempre estava fazendo atividades que envolviam música também.
Então eu ouvia a música na barriga dela já. E quando eu nasci, eu fui exposta a desenhos que tinham músicas, né? A Disney fez parte da minha vida, a Xuxa fez parte da minha vida, da minha infância. Então eu estava sempre ouvindo, eu estava sempre envolvida com música e sempre cercada daquilo, com aquele acesso e sempre reproduzindo, querendo copiar. Eu também me abri quando criança a perceber aquilo. Então eu percebia e eu queria copiar, eu queria fazer igual, eu tentava imitar. Assim como a gente imita uns aos outros para aprender a falar, né, eu ficava imitando para aprender a cantar. E a criança ela é assim, ela é uma esponja. Então, desde pequena, a gente vai ouvindo, vai tendo acesso a essas coisas e vai absorvendo aquilo e aprendendo a usar o nosso instrumento, mesmo sem saber, sem ter consciência do que está fazendo, né? Então, quem é exposto desde criança, quem canta, cantarola, quem tem criancinha que compõe já, faz musiquinha, cria suas próprias músicas, né? Fica brincando com a voz. Então essas pessoas, elas vão treinando de uma certa maneira desde criança. Elas vão fazer esse treino, né? Esse treino mais empírico, né? E vai cantando no chuveiro. E aí tem a vontade, né? Quando você tem vontade de fazer aquilo, você gosta de fazer aquilo, você vai procurando, você vai ficando, indo atrás, porque você fica curioso para saber, nossa, o que é isso, o que é aquilo. Então eu com 10 anos de idade, eu frequentava a igreja, né? E aí nas missas eu vi o pessoal cantando no palco e eu falava, nossa, que legal, né? Eu queria estar lá fazendo isso também, acho tão legal fazer isso. Então tem a vontade, né? Não é só a facilidade e a experiência de você passar por aquilo, tem a vontade também de querer fazer, de querer aprender, de se interessar, ter a curiosidade, né, por aquilo. E aí eu falei, nossa, que legal. E aí eu lembro que o meu primeiro ministério que eu entrei, assim, de canto, eu cheguei lá e falei, eu quero fazer isso aqui, como é que faz? Eu quero cantar, eu quero tocar, e aí? Aí o ministério chamava Canto à Vida, e eles me receberam, essa criancinha, né, questionadora, me receberam de braços abertos, e aí foram as minhas primeiras experiências com canto ali para público, né? Porque a princípio eu cantava só para mim, eu cantava em casa, no chuveiro e tal. E aí com 10 anos de idade eu já estava indo cantar para um público, né? Porque você tem muita gente olhando para você. Então eu lembro que a primeira vez que eu cantei numa missa foi um ambiente, você se sente vulnerável, né? Você fica constrangido, porque tá todo mundo ali olhando para você, esperando você fazer alguma coisa, mas eu queria muito fazer aquilo. Então eu comecei a fazer e aquilo foi se tornando natural. E aí você vai tendo a prática. Só que eu não tinha ninguém para me direcionar, eu não tinha professora, eu não tinha um mestre. E eu também não sabia a importância que isso tinha na época, né? Então eu fui cantando com eles, eu fiquei 10 anos cantando no grupo e fui aprendendo a tocar instrumento de percussão também. E aí você vai tendo contato com música, então você vai tendo essas experiências, você vai perdendo a vergonha de fazer. Eu errava bastante também, a gente erra, né? E aí vai aprendendo a lidar com o erro, né? O que aconteceu, o que eu errei, né? Errava a letra, essas coisas, né? E aí a gente vai lidando com isso. E eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, eu cantei no meu primeiro casamento, né? E eu fiquei, tipo, acho que eu não tinha essa noção quando eu era criança, sabe? De pensar, meu Deus, eu tô cantando no casamento. Acho que quando a gente é adulto, a gente já fica meio, nossa, vou cantar no casamento. Mas quando eu era tipo, muito pequenininha, eu falei, que legal, vou cantar uma música bonita aqui pra essa moça aí de branco, sabe? Tipo, eu tava bem, bem, bem feliz, assim, fazendo o que eu gostava. E isso me ajudou muito a desenvolver essa facilidade e prestar atenção nas coisas. E, querendo ou não, toda semana ali cantando num lugar específico, você vai treinando, né? Você vai desenvolvendo a sua voz do seu jeito. Só que o problema é que assim, eu não tinha mestre, eu não tinha acompanhamento nenhum. Então, o que acontece? Quando você não tem ninguém para te dar um direcionamento, você fica limitado, né? Você vira um cantor limitado. Então eu tinha as minhas limitações, né? E fui cantando assim. Então as pessoas falavam, ai, Andressa tem dom. E eu, por muito tempo, né, vou admitir para vocês, eu acreditava nisso. Eu falava, nossa, eu nasci com esse dom. Eu nasci com o dom para cantar. Porque até então eu não tinha estudado. Eu não tinha eu não tinha feito
não tinha me profissionalizado, não tinha feito uma busca, né, de me aprofundar mais nisso. Então, o que acontece? Eu fui acreditando através das pessoas que eu tinha um dom. E aí as pessoas falavam, você tem o dom. Eu falava, obrigado. Eu agradecia, eu falava, obrigado, né? Eu tenho o dom, acho que eu tenho o dom mesmo, porque, né, ninguém me ensinou, eu tô fazendo isso. Mas aí, o que acontece? Chegou uma hora que eu comecei a mudar, né? A gente tem a muda vocal, que acontece na adolescência. E eu comecei a encontrar as minhas limitações. E aí foi quando eu me decidi a buscar o estudo. Falei, não, eu preciso estudar para saber o que está acontecendo, para entender como é que funciona isso e conseguir buscar um acompanhamento para mim. E aí eu fui cada vez mais acreditando, né, que o dom ele não era bem um dom, ele era a minha vontade, a minha facilidade, mas eu precisava combinar aquilo com estudo, com treino, com técnica. Eu precisava me aperfeiçoar naquilo para eu conseguir fazer e ter consciência do que eu estava fazendo e poder corrigir, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e a gente não sabe o que está acontecendo, e aí como é que você vai corrigir uma coisa que você não sabe o que você está fazendo, né? Então, a partir do momento que eu fui tendo consciência do que eu estava fazendo, eu fui tendo a possibilidade de corrigir, a possibilidade de mudar e a possibilidade de entender quais são as escolhas que eu tinha feito até ali e quais eram as escolhas que eu poderia mudar, que eu poderia, né, eu poderia ter mais possibilidades na minha voz que eu não conhecia. E esse foi o benefício do treino, do estudo, o treino acompanhado, né? Então a gente, quando eu falo de treino e consciência, né, que está aqui, esse treino com alguém te acompanhando para você ter consciência do que você está fazendo. Então, quando você vai procurar ajuda com um professor, a primeira coisa que eles perguntam geralmente, né, é o que você gosta de cantar. Né? Então, geralmente você vai levar os seus gostos, né? Só que quando eu fui estudar na ETEC, não era bem assim. As músicas eram trazidas para mim e eu tinha que cantar aquilo, independente se eu gostasse ou não. E eu fui aprendendo outra coisa sobre cantar também, que é sair um pouco da área de conforto, da zona de conforto, né? Você cantar coisas que você não está acostumado a cantar, para você aprender mais sobre a sua voz. Então, nesses treinos na ETEC, treinos com outros professores particulares, eu fui conseguindo desenvolver a minha voz e cantando outras coisas, eu conseguia resolver problemas nas músicas que eu gostava de cantar. E isso foi muito importante para mim, o treino e ter essa consciência, né? Então, o que acontece? Depois disso, eu me tornei professora, né? Eu comecei a ensinar. Pode voltar. Eu comecei a ensinar para as pessoas e aí eu me tornei professora. Pode voltar. Outro slide? Não, pode deixar eu inteira. Agora o pessoal me vê todinha. Aí, valeu. Pode deixar, deixa aí. Então, aí eu me tornei professora sem querer, assim, porque na escola as pessoas vinham me procurar e elas falavam, você tem facilidade para explicar e tal. E aí eu comecei a ensinar algumas pessoas, né? No começo eu cobrava muito baratinho, às vezes cobrava só condução, porque eu não tinha me aperfeiçoado como educadora, né? E aí, conforme eu fui ganhando aluno, eu falei, não, eu preciso procurar me aperfeiçoar nisso. E aí foi quando eu fiz o curso de formação de músicos, educadores, e aí eu aprendi a questão pedagógica, como ensinar para as pessoas. E aí eu comecei a ter muito mais alunos e eu pegava alunos de todos os tipos. Eu pegava alunos que tinham bastante facilidade, né? E aí eu já não acreditava mais em dom, eu via essa questão da facilidade. E eu pegava alunos que tinham muita dificuldade. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que tinham mais dificuldade são aquelas pessoas que não eram expostas à música desde criança. Elas não tinham tido essa vivência musical, talvez os pais não gostavam muito de música, ou até gostavam, mas não ouviam muito. Uma pessoa às vezes tímida, que não canta para ninguém, às vezes não canta nem para si mesmo no chuveiro,
né? Ou às vezes canta só no chuveiro, mas tem vergonha de mostrar a voz. Já peguei alunos que tiveram problemas com traumas, de pessoas que falam, você não é capaz, você não pode. E ter essas questões, elas atrapalham a gente, né? Porque a gente é capaz de fazer. A gente só precisa querer fazer e se dedicar. Então essa pessoa que não passou por esse processo que eu passei, que foi ter a música na minha vida desde cedo, ela começa a ser exposta a partir do momento que ela começa a fazer curso, né? Ela tem essa exposição, esse acesso, e aí ela começa a desenvolver melhor a própria voz, ela começa a conhecer a própria voz e a perceber coisas que ela não percebia antes. Como num quadro, né? Às vezes a gente não percebe, sei lá, uma maçã que tá lá no fundo, aí vem alguém e fala assim, tem uma maçã ali, você viu? Aí você olha, nossa, aí de repente só tem a maçã, né? Você só consegue ver a maçã. Você fica focado naquele detalhe do quadro. Então cantar é muito parecido, assim, a gente começa a perceber detalhes e a gente começa a trazer esses detalhes para o nosso repertório, e aí você começa a desenvolver. E a sua dificuldade vai ficando cada vez menor. Cada pessoa tem o seu tempo, né? Tem pessoas que têm muito mais dificuldade, porque elas, além da vergonha, não tiveram contato, elas não têm hábito de escutar músicas, né, de vários estilos, às vezes elas escutam um estilo só, então isso também influencia bastante, né? Mas eu tenho alunos que chegaram comigo com muita dificuldade, assim, de a pessoa não conseguir cantar, não conseguir ouvir e reproduzir um som. E hoje eu consigo acompanhar o desenvolvimento da pessoa, já vejo que ela já está conseguindo se virar sozinha, já está se tornando um cantor mais independente, de conseguir tirar as próprias músicas, cantar com mais consciência, com mais escolha, né? Então isso para mim isso me realiza muito, porque eu acho que é para isso que a gente está no mundo, né? Para ajudar as pessoas, para compartilhar o que a gente tem de melhor, né? E eu consigo enxergar o potencial na pessoa, né? E às vezes, quando nem ela vê, às vezes eu consigo ver e falar, olha, você consegue ir por aqui. Geralmente eu escuto uma pessoa cantando, eu já imagino o que ela tem que fazer para ela ajustar e melhorar aquilo, né? Qual caminho ela tem que seguir para poder corrigir aquilo na própria voz, né? Deixa eu ver seus comentários, eu tô falando muito aqui, eu falo demais, gente, desculpa. Vou ver os comentários de vocês. Cadê? Dá uma tatu massa essa marca. Valeu, Marcílio. Oi? Não precisa, não precisa. Pode ficar aí mesmo. Aí, deixa eu ver, comportamento de modelação, esse teu, de copiar psicologicamente falando. Sim, isso mesmo. A gente imita muito. A gente imita quando a gente está aprendendo a cantar também, né? A gente pega muitos cantores que às vezes eu pego um cantor que o aluno gosta, que está ao alcance dele, e falo, vamos imitar esse ajuste que o cantor fez, ou vamos imitar isso, para você ver como que é isso na sua voz. Aí eu vou dando os caminhos, né, para ele poder imitar. E imitando a gente aprende muito sobre a nossa própria voz, né? E como eu cantava na igreja, a gente acaba fazendo cover de músicos gospel, né? Então você acaba imitando muito. E aí você vai aprendendo coisas sobre você mesmo, porque você tem que vencer alguns limites. Mas como eu falei, né, eu acabava ficando limitada porque eu não tinha um acompanhamento, né? Deixa eu ver. Já me deparei com familiares que impediram as crianças de cantar ou se expressar musicalmente. Como percutir, batucar, você acha que esse processo, de certo modo, prejudica a evolução perceptiva das crianças? Sim. As crianças precisam se expressar. É claro que a gente tem que ter hora para tudo, né? Eu dou aula para criança também. E a gente tem que ter os combinados, né? Tem hora que a gente tem que falar, agora é a hora de prestar atenção. Agora você vai cantar uma coisa que você não gosta, mas que vai fazer bem pra você. Agora a gente vai cantar uma coisa que você gosta. Agora é hora de batucar, de bagunçar. Então se a gente estipula horas, momentos para a criança se focar e se concentrar naquilo, ela vai ter a hora dela de bagunçar, ela vai ter a hora dela de batucar. E isso é super saudável, né? A criança tem que batucar, ela tem que fazer, ela tem que se expressar. Porque se você começa a engessar a criança, você vai podando a criatividade dela. E aí lá no futuro isso vai ter, como fala, reflexos, né, no futuro da criança, né? Ela vai sofrer com aquilo de alguma forma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças quando a gente está educando, né? Principalmente na área musical, né? A criança ela tem que ter essa liberdade e ela tem também que
ela tem que saber a hora de, né, a hora de prestar atenção e parar e ter a hora de bagunçar também. Então, sim, influencia muito. Vera Lúcia, melhorei bastante com suas aulas. Temos um plano de voltar. Ah, obrigado, Vera. A Vera era do Canto à Vida, a gente cantou juntas durante muito tempo. Ela me aguentou muitos anos da vida dela, né, Vera? A Vera já, ela me conhece desde criança, né? Então, a gente cantava junto no grupo e eu sempre fiz uma coisa quando eu não sabia que era necessário fazer, que era mapear as músicas. Era olhar para a letra de uma música e a gente, antes de saber o que estava acontecendo na música, né, de uma forma mais consciente, mesmo assim a gente percebia quando acabava para cima, a gente fazia setas. Ah, aqui esse final o cantor terminou para cima. Esse final o cantor terminou para baixo, a gente fazia uma seta para baixo. Ah, esse aqui o cantor vai alongar, a gente fazia um risco assim, ah, ele vai até o final. Então a gente percebia nuances na interpretação dos cantores e a gente anotava para poder imitar. Então isso, hoje, como professora, eu entendo como um mapeamento estético da canção. Mas na época eu não sabia o que era e a gente sempre fez isso. E é uma coisa muito louca, assim, de você começar a ligar as coisas que você usa hoje como ferramenta com coisas que você já fazia antes e não sabia que era tão especial, assim, tão útil, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. Então, beleza. Então, tem uma galera que me pergunta também. Pode ir para o próximo tópico. Vamos para o próximo tópico, que é a outra página. Isso, pode pôr. A galera vem me falar de classificação vocal, né? Que já é um assunto que também daria outra live, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho disso, porque também é uma coisa que as pessoas acham que precisa ter dom. Ah, eu sempre sonhei em ser uma soprano. Eu sempre sonhei em ser não sei o quê. E, gente, classificação vocal é uma coisa que só faz sentido quando você vai cantar em coral ou quando você vai cantar numa ópera. Por quê? Porque a classificação vocal ela serve para definir os cantores para aquela peça musical. Hoje, quando você vai cantar uma música popular de um repertório contemporâneo, digamos assim, né? Tem erudito, popular, enfim, um repertório mais contemporâneo, você acaba cantando de tudo. A sua classificação vocal não importa tanto, porque você pode mudar as tonalidades das músicas para deixar num tom mais confortável para você cantar. E tem uma coisa também que a gente aprende, né, com o treino de técnica vocal, que é a questão do alongamento da prega vocal. A nossa prega vocal, né, que o pessoal chama de corda vocal, mas o termo certo científico é prega vocal. A prega que fica aqui dentro, atrás da nossa cartilagem aqui da tireoide, aqui na laringe, ela é um músculo, parece um elástico. Então, quando eu vou para o agudo, para notas mais agudas, ela faz um alongamento ali, ela se estica toda. E na hora que eu faço notas mais graves, ela se encurta. Então, a prega vocal ela é móvel, ela se mexe. E ela se mexe como se fosse um elástico mesmo, né? Então, imagina um elástico que você deixa ele parado, ele tem mais massa. Na hora que você começa a esticar, ele vai ficando mais fininho. Então, a prega vocal funciona do mesmo jeito. E aí o que acontece? Quanto mais você treina esse alongamento, mais agudos você consegue fazer. Porque você está alongando esse músculo e você está adquirindo flexibilidade nele. É que nem abertura zero, sabe? Espacate. O pessoal fala espacate. Você não começa a abertura zero já caindo de uma vez. Você vai abrindo a perna aos pouquinhos até chegar um momento que a bailarina consegue fazer a abertura lá inteira. Mas ela treina, ela alonga. E é um treino como se fosse uma academia, é um treino que tem uma rotina. Então ela segue uma rotina de treinamento e aí ela consegue o alongamento que ela quer. Então os agudos na prega vocal é bem parecido, né? A gente precisa alongar para a gente conseguir chegar nesses agudos. Então todas as vozes são capazes de fazer agudos. Todas as vozes, as masculinas e as femininas. Só que elas precisam treinar, elas precisam praticar esse alongamento para elas conseguirem ter uma voz mais saudável, uma voz que tenha mais possibilidades de cantar notas cada vez mais agudas. E a classificação vocal,
ela traz pra gente uma classificação de vozes masculinas e vozes femininas, e ela está muito relacionada com o tamanho da prega vocal da pessoa. Então a gente tem uma prega vocal, que eu faço assim, né, pra vocês, que ela é como se fosse um Vzinho, assim, aberta. Então a prega vocal, ela é um músculo muito pequenininho, né? Ela tem cerca de 1 centímetro e pouquinho. Então, assim, para os homens a prega vocal é um pouco maior, por isso que eles têm a voz mais grave, mais encorpada. E a das mulheres é um pouquinho menorzinha, então os nossos graves têm uma certa limitação. Então, eu poderia dizer que a classificação vocal está relacionada com o tamanho da prega vocal, porque é uma limitação anatômica, né? Mas quando eu olho assim, o baixo, o barítono, o tenor, né? O baixo são as vozes mais graves masculinas, o barítono tá um pouquinho mais, ele canta um pouco mais para cima, né? Não é tão grave, e o tenor são as vozes mais agudas, e ainda tem o contratenor, que são vozes extremamente agudas que, deixa eu ver exemplo, acho que tem o Felipe Cato. Felipe Cato é um contratenor, assim, uma voz que você ouve e fala, meu Deus, parece uma mulher cantando, é uma voz extremamente feminina, mas é uma voz que tem muita presença. Então tem o contratenor, que é a voz mais aguda masculina, e aí a gente tem ali no mesmo lugar, a gente tem as contraltos, que são as mulheres que têm a prega vocal maior, as vozes mais graves, mais encorpadas, e aí vem as mezzo-sopranos depois, e depois as sopranos, que têm a prega vocal um pouquinho menorzinha, elas não conseguem fazer tanto grave, e elas têm mais facilidade para fazer agudo. Então, na classificação, as sopranos, elas são as vozes que vão chegar no agudo mais fácil, né? A mezzo-soprano, para fazer o agudo que a soprano faz, ela vai ter que treinar. A contralto vai ter que treinar para alongar. E a mesma coisa para os homens, né? O tenor, ele chega no agudo mais fácil. O barítono não consegue fazer o agudo que o tenor faz. Ele só precisa treinar para alongar também. Então, tudo, gente, é uma questão de treino. Então, não existe essa de na hora sai, né? Na hora não sai. Se você não treinar, não sai. Você tem que fazer em casa, você tem que treinar para o seu músculo acostumar. E aí, ao vivo, na apresentação ou na gravação, seja lá o que for que você vai fazer, vai sair o que você está acostumado a fazer, o que o seu corpo está habituado a fazer. E por isso que é tão importante ter uma rotina vocal, uma rotina de aquecimento, para a gente poder manter o nosso corpo sempre preparado, sempre manter bons hábitos vocais, bons hábitos do corpo, para a gente poder lidar com essas situações. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas do pessoal. Em breve, Alomé. O Amarelo tá aí com a gente. Amarelo é meu aluno novo. O Amarelo tem 60 e poucos anos, tá cantando pra caramba aí ainda. Obrigada, Amarelo, por acompanhar a gente aí. Valeu, beijinhos pra você também. E aí, uma última coisa que eu queria falar pra vocês, não sei se todo mundo conhece, a gente vai pro próximo tópico, que é... Pode ir. É extensão e tessitura. Então, a gente tem aí a extensão vocal, que são todas as notas que a gente consegue fazer fisicamente. Então, desde as notas mais graves que eu faço, assim, aqui, meu grave tá aqui, até a nota mais aguda que eu consigo fazer. Então, é muito grande a extensão que a gente pode ter na nossa voz. Eu acho que eu deixei o Renan surdo, foi mal, Renan. Você tá bem? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Quando a gente fala de extensão vocal, a gente está falando dos limites da pessoa. Da onde ela consegue ir, do grave até o agudo, não necessariamente tendo qualidade. Ela vai ter aqueles sons... Passou um avião agora. Pronto. Ela vai ter aqueles sons na voz dela e não necessariamente ela vai cantar lá o tempo todo. Ela vai usar esses sons como efeito, ela vai bater no som e vai voltar. Enfim, são extremos da nossa voz. E tem, né, na região central da nossa extensão, a gente tem a região de tessitura, que é o lugar onde a gente tem mais conforto, onde a nossa voz tem mais qualidade. Então, a gente está com essa região desenvolvida muito próxima da fala, porque a gente usa a voz para falar, então essa região da fala tá dentro da nossa tessitura, geralmente. Tem pessoas que falam um pouco fora da tessitura, e são essas pessoas que às vezes ficam roucas ou têm alguns problemas vocais, precisam procurar fono,
para regular o lugar onde ela fala, né? Para ela ajustar isso, para ela poder falar num lugar saudável também. Então também existe algumas escolhas que as pessoas fazem que elas não sabem que prejudica a voz delas. Mas no geral, a gente vai falar num lugar de conforto. E aí tem músicas que vão ficar nessa região de fala e tem outras músicas que vão passar dessa região de textura e vão atingir os nossos extremos. E é por isso que a gente precisa sempre visitar esses lugares, a gente precisa sempre treinar os nossos extremos, tanto grave quanto agudo, para a gente poder cantar o que a gente quiser, né? Então, quanto mais eu treino, mais possibilidade eu tenho, mais músicas eu vou poder interpretar, né? E aí eu vou poder me virar, vou ter mais ferramentas para poder cantar a música, né, que eu quero, do jeito que eu quero. Então é isso, gente. Eu espero ter clareado um pouco essa questão para vocês, de que é técnica, que a gente precisa treinar para poder conseguir o que a gente quer e que não depende só de dom. É uma questão de facilidade, é uma questão de treino e de você acreditar que você pode fazer, de você ter vontade e você realmente se dedicar para isso. Vamos voltar? Acabou. Então, obrigado, pessoal, todo mundo que... Oi? Ah, tá. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para mim? Aproveitar que eu tô aqui, eu já terminei o conteúdo que eu ia passar para vocês. Mas eu estou disponível aqui para perguntas. Deixa eu ver quem chegou. Oi, Damares. Damares, minha prima lá do Paraná. Olá, obrigado por aparecer. João Daniel também. João Daniel foi meu aluno. Oi, João. Prazer em vê-lo aqui também. Valeu. Luiz Muller. Como a Anfir tem músicas em inglês e português, na prática existe uma dificuldade maior em cantar em um e outro idioma? Sim, Luiz. Tem dificuldades. A gente tem dificuldades diferentes na prática, né? O português, ele é uma língua que a gente não usa muito a região nasal. A gente usa mais essa região. A gente fala muito aqui embaixo. E o inglês, ele é mais nasal. Então, se eu falar, por exemplo, alô, hello, então a gente tem outro lugar para falar inglês, né? E dependendo da língua, você tem fonemas diferentes, você tem sons diferentes para vogais, e isso pode facilitar ou dificultar as músicas que você vai interpretar. Então tem músicas que são mais fáceis de cantar em inglês do que a versão em português. Por exemplo, a música do Frozen, né? A música Let It Go. Você vai cantar Let It Go! Em inglês, ela sai muito mais fluida. Let It Go! Let It Go! Agora você vai cantar em português, livre estou, livre estou. O lugar do canto já muda um pouco, porque a gente traz a nossa língua. E aí se eu invertesse para você, por exemplo, cantasse em português com esse nasal do inglês, livre estou, né, fazendo mais nasal, as pessoas elas acham esquisito, porque a gente não tem esse costume de ouvir essa nasalidade, né, na música brasileira. Então, isso muda tudo, a língua muda muito. E às vezes tem coisas que a gente empresta do inglês para facilitar, né, para a gente poder fazer acontecer em português também. Então, tem alguns cantores que eles fazem isso, eles pegam fonemas do inglês para trazer para o português para poder facilitar o canto. Então, sim, muda muito. Na Anfir, específico, tem coisas que eu trago por exemplo, a Lady, que era uma música que estava em inglês, ela nasceu em inglês. Então eu cantava ela em inglês, eu usava mais nasalidade para cantar ela. Na hora que eu fui cantar ela em português, foi um pouco difícil adaptar esse som, porque eu tive que trazer um som em português que não fosse tão nasal, mas que tivesse um pouco de nasalidade para mim poder lembrar aquela música, para quem já conhecia a música, fazer essa conexão, né? Então a gente empresta algumas coisas, sim, de uma língua para outra, quando a gente vai fazer versão, principalmente. Caio perguntou quando vai ser a próxima live. Então, gente, hoje é um teste, né? Eu fiz essa live para testar esse horário. Eu vou fazer outros testes e aí eu vou avisar vocês, né?
Mas provavelmente a próxima live vai ser na semana que vem, aí eu vou trazer outro assunto pra gente discutir aqui. E vocês se quiserem fazer perguntas também, anotem as perguntas e tragam pra live que a gente responde ao vivo aqui. E se eu não souber responder ao vivo, eu anoto a pergunta, pesquiso e respondo depois. Basicamente isso. Muito bem. Alguém mais tem perguntas? Vou esperar mais um pouquinho. E aí a gente encerra. Corre aqui, Flor. Ah, é, a Flor Jensen gravou um cover de Let It Go, né? Legal, legal. Let It Go é uma música difícil de cantar. Não é qualquer pessoa que consegue cantar ela com tudo que ela precisa. Gente, acho que estamos bem por aqui, então. Então, muito obrigada por acompanharem até aqui e até a próxima live. Boa noite para vocês e eu espero que tenha ajudado aí com as informações. Beijão, até logo!